preocupação com os limites entre o verdadeiro e o falso existe há muito tempo. É mentira. No entanto, nossa sociedade parece cultivar uma propensão a abordar essas questões e tematizá-las de maneira especial. É mentira. Basta ver a importância Que certos vocábulos têm hoje no debate público, como por exemplo fake news ou pós-verdade. Fake news? Parece existir hoje um conjunto de reflexões que complexificam o nosso entendimento sobre a natureza do falso, um debate de suma importância em tempos de crise, que são ao mesmo tempo momentos decisórios e momentos de abertura para soluções que podem ser inventivas, fictícias, falsificadas. Mentira de vocês. como repensar o falso A partir de uma matriz disciplinar, a história, tão profundamente calcada em uma espécie de realismo epistemológico, ou seja, tão crente na ideia de que a história escrita corresponde à verdade acontecida. Qual a relação entre crise e falsidade e quais são as potências do falso em momentos de crise? Na tentativa de responder a essas e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e Historiografia, o LETES, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. Hoje, Natan Batista entrevista a professora Lorena Lopes da Costa sobre as potências do falso em tempos de crise da verdade. Vocês são os mentirosos. Não, todo mundo é mentiroso. Você é um mentiroso também. Mentiroso. Você O senhor mentiroso. também. O senhor também é Mentiroso. Quem mente eu sou. Mentiroso. Quem Caluniador. tá Caluniador e mentiroso. O senhor é que Caluniador e mentiroso. Caluniador. Muito obrigado, professora Lorena Lopes da Costa, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista, com esse tema tão atual e tão urgente, né? O tema da crise da verdade e as potências do falso. Então, professora Lorena, você possui um sólido trabalho que questiona o significado do verdadeiro e do falso a partir do pensamento da antiguidade clássica. A partir de seus objetos de estudo, o que você poderia dizer sobre as características do verdadeiro e do falso? Olá, Natan. Boa tarde também. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso que eu tenho de participar do programa, né, dessa iniciativa, e eu quero parabenizar todos os organizadores dela. Então, passando para a pergunta, nós poderíamos pensar que a nossa tradição, pelo menos a discussão do verdadeiro e do falso, ela aparece na nossa tradição de distintas formas. Mas, em geral, essas duas categorias, do verdadeiro e do falso, aparecem na nossa tradição de forma dependente. Quer dizer, a verdade e a mentira, o verdadeiro e o falso, são e aparecem sempre relacionados. Né? São duas categorias que se relacionam. Acontece que essa relação de dependência nem sempre é a mesma. Então, em distintos mundos, em distintos universos, essa dependência vai ser matizada. Essa dependência vai aparecer muitas vezes enquanto uma dependência de oposição, mas em outros ambientes, em outras temporalidades, essa dependência não necessariamente vai ser uma dependência de oposição. Muitas vezes ela é uma dependência mais fluida, né? Verdade, mentira, verdadeiro e falso se relacionam de distintas formas, né? A forma dessa dependência, ou a forma dessa relação, tem também uma historicidade. Quanto à dependência de oposição, que é uma dependência que marca a nossa tradição particularmente, né, porque compõe um pensamento cristão, uma tradição cristã, eu chamaria atenção para uma frase que a gente tem escutado muito frequentemente no debate público. Repetidas vezes a gente tem escutado nos jornais ou lido nos jornais a citação bíblica: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa citação, ou a partir dessa citação, a gente tem acesso justamente à ilustração de uma relação entre verdade e mentira, verdadeiro e falso, que se opõe. Então, a partir dessa frase, é possível dizer que a verdade, porque liberta, se opõe ao que não é verdade, se opõe ao que não é verdadeiro. O objetivo de todos nós seria alcançar a verdade, apreender a verdade que já existe, que já está disposta, né, mas precisa ser alcançada, em contraposição a tudo mais que existe para além dela. Portanto, o que não é verdade é treva. O que não é verdade não salva. O que não é verdade não liberta. Nesse sentido, a gente vê, então, na tradição bíblica, e aí eu estou usando, né, essa passagem, esse versículo,
para representar essa tradição, a dependência entre verdadeiro e falso é claramente uma dependência de oposição. Mas isso não é uma constante na nossa tradição, quer dizer, eu disse da nossa tradição enquanto uma tradição cristã, mas outras tradições permeiam a nossa tradição. E eu poderia, nesse sentido, observar justamente de que forma essas duas categorias se relacionam no mundo antigo. E no mundo antigo, a gente vai ver que a dependência dessas duas categorias, ela se dá de forma mais fluida. É como se a gente conseguisse observar que essas duas categorias compartilham algo. E é por conta dessa abordagem do mundo antigo, dessa possibilidade de se pensar o verdadeiro e o falso no mundo antigo, ao qual eu vou me remeter na continuidade da nossa conversa, é por conta disso que a gente poderia observar, em contraposição à passagem bíblica, que não somente a verdade produz, mas que o falso também produz. Então, no mundo antigo, a gente vai ter diversas manifestações vocabulares, ou mesmo de práticas cotidianas, em que a gente percebe que também o falso, que também a mentira produz. Isso significa, nesse contexto, nessas passagens, que não somente a verdade produz, não somente a verdade liberta. E por isso a minha ideia é de que o falso também é potente. Isso faz com que, respondendo a sua pergunta, né, sobre as características do verdadeiro e do falso, eu possa dizer, claro, não de todas as características do verdadeiro e do falso, mas eu posso chamar a atenção para uma característica comum do verdadeiro e do falso, qual seja a de que tanto o verdadeiro quanto o falso produzem. A verdade tem suas potências e o falso também tem suas potências. Em contraposição à Bíblia, em que a verdade produz, a verdade liberta, nós poderíamos recorrer a outros exemplos, sobretudo do mundo antigo, para pensar que também o falso produz, também o falso gera. Desde a tenra idade, somos ensinados que mentir é um defeito vil, que mentir não é bom porque as pessoas são enganadas. E, no entanto, quantas vidas foram salvas graças à mentira sob tortura? Quantos seres frágeis se salvaram de uma humilhação que seria psicologicamente fatal para eles? Quantos amigos, irmãos, pais protegeram por terem negado seus atos? Mentir não é uma categoria única. É tanto mentira quanto verdade, é plural. Existem verdades que não são boas de serem contadas, e há mentiras que são boas de serem proferidas. E eu entendo que, a partir do que você está falando, atualmente a gente muito se fala, né, sobre o caráter falso de determinados discursos que encontram pouca resistência e muita aceitação em âmbitos gerais da nossa vida, né? Você tocou na questão da política. Por que o falso cria igualmente sentido, assim, como o verdadeiro? Por quê? Bem, nossa tendência, então, de criar essa oposição entre falso e verdadeiro, né, ou de enxergar num bloco uma substância da verdade e num outro bloco distinto desse primeiro, uma substância do falso, uma substância da mentira, nos leva muitas vezes a fazer uma apreciação que talvez não seja a mais prudente do falso. E isso nos cria alguns prejuízos, sobretudo em momentos como o nosso, em que a gente vê na cena política, na cena pública, o falso, sobretudo com as fake news, ganhar tanto espaço. Então, talvez mais do que nunca, a gente precise entender com propriedade o que é o falso, ou o que é que compõe o falso, ou o que é que cria o falso, ou o que o falso cria na nossa vida, né, na nossa sociedade. Na resposta anterior, eu mencionei essa distinta compreensão do verdadeiro e do falso no mundo antigo, e aqui eu gostaria de trazer um exemplo para tentar responder melhor a essa segunda questão. Então, nós sabemos que, a partir de algumas evidências, nós sabemos que o mundo grego, e aí eu estou pensando sobretudo no mundo grego do quinto século, do quarto século antes de Cristo, convivia com moedas falsas. E aí a escolha do verbo conviver é proposital, porque nós sabemos, a partir de distintos registros, que parte das moedas falsas, de fato, circulava na cidade. E não porque o comércio, né, aqueles que usavam as moedas, enfim, estivessem desavisados da falsidade das moedas. Quer dizer, nós sabemos que no mundo grego do quarto século, do quinto século, era comum que uma parte das moedas falsas circulasse no comércio.
Nós sabemos que as cidades, as polis, se protegiam das moedas falsas, mas, por outro lado, nós sabemos que elas também aceitavam a circulação de moedas falsas, até mesmo encorajando. Isso faz com que seja possível concluir que o mundo antigo reconhecia dois tipos de moeda falsa. Uma moeda falsa que não podia circular, porque ela não respeitava o valor ponderal, a liga metálica, enfim, correspondente ao padrão estipulado pela polis, e uma outra moeda que era também falsa, que era identificada como falsa, mas porque era muito próxima da verdadeira, respeitando a liga metálica, essa sim estava autorizada a circular na cidade. Veja, a cidade, a polis, tinha até mesmo um verificador de moedas. Esse funcionário público, ele separava as moedas falsas das verdadeiras, mas dentre as moedas falsas, separava aquelas que deveriam ser danificadas e retiradas de circulação, porque eram muito falsas, e as outras que falsas, porém parecidas com as verdadeiras, ficavam, então, a partir dali, autorizadas a circular no comércio da cidade. Nós sabemos também, por meio de outros documentos, que com relação às moedas muito falsas, né, essas que o verificador mandava retirar da cidade, se fosse descoberto o seu fabricante, era possível que os castigos a ele fossem variados. Então, castigos como exílio, multa e até mesmo a pena de morte. Uma convenção monetária da cidade de Mitilene, da cidade de Focéia, prevê exatamente a pena de morte para o falsário. O que eu quero com esse exemplo? Eu quero demonstrar que nessa situação específica do mundo grego do século V, século IV, mais ou menos por aí, tanto a polis ou as polis se protegiam com relação ao falso, né? Se protegiam do falso, porque excluíam a moeda falsa da circulação ou previam punições ao falsário, mas as polis, da mesma forma, entendiam que uma parte daquelas moedas, uma parte das moedas falsas, era mais parecida com as verdadeiras do que com aquelas outras falsas. Então, nesse sentido, eu retomo a ideia de que o falso pode criar sentido. Eu repito isso, o falso tem potência. Ele não simplesmente nega a realidade. Ele pode produzir algo. Nesse caso, ele produz um valor de circulação, um valor de troca. E eu retomo esse exemplo, né? Eu aludo esse exemplo, porque se a nossa tendência é opor ou separar a verdade do falso, talvez seja o caso de pensar que nem sempre o falso, por mais que seja uma palavra singular, nem sempre tudo que ele contém, ou nem sempre tudo que essa categoria contém, é o mesmo. Então, o falso, ele deve pensar, talvez com mais propriedade, no sentido plural. Há determinadas situações em que o falso produz, há determinadas situações em que o falso nega, há determinadas situações em que o falso agrega, é o que a ficção faz, é o que a literatura faz, mas há situações em que o falso não quer mais do que gerar para o seu próprio falsário um tipo de benefício. O falso, então, ele é capaz de criar sentidos. Ele é capaz de criar sentidos justamente porque ele compartilha algo com o verdadeiro. Ele compartilha algo com a verdade. Quer dizer, ao invés dessa ideia de dois blocos separados, em que um contém a verdade e o outro contém a mentira, o falso, nós poderíamos pensar que o falso e a verdade muitas vezes se sobrepõem. Enfim, eles compartilham algo. E é porque eles compartilham algo que tanto a verdade quanto o falso pode criar. Essa foi a primeira parte do terceiro episódio da série Crise e Historicidade. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar com os colegas que possam se interessar pelo assunto. Não dá trabalho nenhum, para nós significa muito. Na descrição do vídeo estão os links para as redes sociais do Letes, do Niet e de todos os que estão apoiando na divulgação da série. Confere lá. Também na descrição você encontra o link para o livro da professora Lorena Lopes, no qual ela se aprofunda em várias das questões abordadas na entrevista que você acabou de assistir. Semana que vem tem mais vídeo. Até logo!